Bom, muito bom dia. Bom dia para todos. Por favor, se vocês estão me ouvindo, me deem um ok. Por favor. Bom dia. Elaine, bom dia. Nara, bom dia. Cália, Célia, bom dia. Genilda. Por favor, se vocês estão me ouvindo, me deem um ok, que temos que saber se vamos poder fazer a live. Ok? Tá me ouvindo? Perfeito. Jafé. Obrigado. Tá me ouvindo, né? Ok. Então vamos lá, gente. Como vai, querida? Tem um monte de gente boa aí. Eu gostaria de falar com todos vocês, mas eu não posso, porque estamos numa luta à morte, como diz o nosso inimigo Fidel Castro. Raul Castro, Fidel já morreu. Bom, vamos lá? Quem está falando aqui é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chapano. Estamos juiz corregedor em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Nós estamos fazendo esta live para 60 agências de inteligência e também para juízes em campo e para o satélite. É muito importante. A fortuita, episódica e superveniente, repito, a fortuita, episódica e superveniente, fato crime, ato crime e circunstância crime, que envolve o membro do Pleno da Suprema Corte do Brasil, membro do Pleno da Corte do Supremo Tribunal do Brasil, conjuntamente com a fortuita, episódica, superveniente atitude, também de quem o preside à época, digamos os nomes aos bois, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, pede a suspensão de inquérito presidido por Alexandre de Moraes. O senhor excelentíssimo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no inquérito 4.781 do Supremo Tribunal Federal, o senhor Augusto Aras considera não haver crime nas condutas dos alvos dos mandados de busca e apreensão e que as manifestações nas redes sociais são protegidas pela liberdade de expressão. A Procuradoria-Geral da República, presidida pelo senhor Augusto Aras, requer seja concedida a medida cautelar incidental. Incidental, traduzindo para vocês, é
fortuita, episódico e superveniente, ou seja, atitude de loucos, louco. Você não espera de uma pessoa que tenha uma atitude fortuita, que tenha uma atitude episódica, superveniente, ou seja, foi um episódio que se transformou em superveniente. Superveniente não tem tradução, mas é uma coisa repetitiva. É um episódio que é levado ao infinito. Entenderam? É como se fosse a Gestapo. É como se fosse a Inquisição. É como se fosse o Tribunal do Narcotráfico. Fortuito porque ele não vai com tua cara, o Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes, e ele cria um mandato de segurança, cria um processo fortuito, episódico, superveniente, incidental, determinando-se a suspeição da tramitação do inquérito 4.781 do Distrito Federal, até o exame do mérito, claro, desta ADPF. Por que exame do mérito? Porque nós temos que pegar esses dois elementos pegos no flagrante, numa atitude fortuita, ou seja, vendia uma sentença, vendia um alvará de soltura. É uma atitude fortuita. É uma atitude episódica. É uma atitude superveniente. Sim, eles cometeram crimes. O Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli. E eles cometeram crimes contra os seus colegas do Pleno da Corte, que também cometeram o mesmo crime. Porque eles estão levando a história das fake news, que não existe nem essa palavra e nem esse delito no jurídico. Não existe. Por quê? Porque todo cidadão ele tem a liberdade de expressão dada pela Constituição. E aí dois malucos, o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes, como se eles fossem os generais, como se eles fossem os líderes a serem seguidos nesta trama genocida mundial de envenenamento através de bactéria que parece vírus e que mata por atenção médica de submeter o paciente ao coma profundo para que ele possa ser entubado. Então você pega uma pessoa que está tendo problemas de respiração, está com tosse contínua, e você leva essa pessoa ao coma profundo. Resultado, óbito.
Como é que você vai levar uma pessoa ao coma profundo quando ela está tossindo? É como se você botasse um saco plástico na cabeça dele. Aí ele morre. Então, muitos médicos mataram seus pacientes, induzindo estes ao coma profundo. Também mataram por não fazer as autópsias, onde já se viu não fazer autópsia. Tem muita história sendo contada sobre essa bactéria que parece vírus e que agora tem outras bactérias também que parecem vírus, que eles estão querendo lançar a peste bubônica. A China, falida, totalmente falida, sem ouro, sem dinheiro, e eles estão descobertos em todo o planeta. As forças internacionais estão engajadas com navios, com tropas, com armamento, com recurso humano, com recurso em dinheiro a fundo perdido, sem tempo de acabar, sem prescrição perante nenhuma determinação, porque o alvo é o narcotráfico mundial, o Foro de São Paulo, em 183 países, as drogas satânicas, conhecidas como adrenocromo, que submetem crianças, matam crianças, o canibalismo de rituais satânicos. Então, o senhor Augusto Aras, ele, determinando-se a suspensão da tramitação do inquérito 4.781 até o exame do mérito desta ADPF pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. 29 pessoas ou mais vítimas de busca e apreensão por braço armado, sócios que permanecem através de atitude monocrática do Alexandre de Moraes, cabeça de ovo, narcotraficante mundial, terrorista, procurado pela DEA, determinou que os seus policiais federais permaneçam a sua determinação. Então, nós estamos evocando ao Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil a que se reúna em caráter de urgência a repelir estes elementos, porque todos serão alcançados. Então, meus senhores, vocês têm que se reunir e fazer com que o inquérito 4.781, em atitude incidental, fortuita, episódica, superveniente, de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, eles têm que ser
levados à prisão. Eles determinaram prisões, eles foram pegos no roubo qualificado de computadores, de celulares, de microfones e também de reputações destruídas perante a opinião pública, principalmente dos seus vizinhos, da sua moradia, de onde eles tiveram as suas casas invadidas à mão armada. Muitos deles com pós-cirúrgico, pessoas que foram operadas, que estavam com bolsas de drenos, de mulheres grávidas, de senhoras anciãs de 96 anos, de 94 anos, de 87 anos, sendo levadas à taquicardia, produzindo quase o óbito destas pessoas. E a incerteza jurídica de todos os advogados, operadores da lei, que nunca na história, como também juristas, nunca na história foram vistos uma atitude semelhante tomada por um presidente do Supremo Tribunal Federal e por um membro do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser exemplo da Casa da Sabedoria das Leis, não pode errar. Não tem como errar. E eles erraram estes dois elementos e estão levando ao erro ao todo o Pleno da Corte, todo ele, os 11, em estabelecer o inquérito chamado Fake News, onde foram investigados por 60 agências de inteligência pelo satélite, por pessoas de técnica em supervisão de comportamento cibernético, não identificaram dolo algum colocado perante a censura numa página ou várias páginas pertencentes a um único proprietário: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Todos estes, e o WhatsApp, todos estes sendo delipendiados por uma censura comprada através de compra de ações em estabelecer um órgão fiscalizador do que é comportamento lícito ou ilícito nestas redes sociais, que têm o direito da liberdade de expressão. Então, Sua Excelência, que preside a Procuradoria-Geral da República, o senhor Augusto Aras, no inquérito 4.781 do Supremo Tribunal Federal, o senhor Augusto Aras
considera não haver crime nas condutas dos alvos dos mandatos de busca e apreensão e que as manifestações nas redes são protegidas pela liberdade de expressão. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, requer seja concedida medida cautelar incidental por atitude incidental praticada de forma fortuita, episódica e superveniente de dois elementos, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, determinando-se a suspensão da tramitação do inquérito 4.781 do DF, até o exame do mérito desta ADPF, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. 29 pessoas ou mais tiveram tal sorte. Uma delas sou eu, juiz corregedor árbitro internacional, que meu aparelho de telefone está lá com eles. Eu quero ele de volta, entregue na minha casa. Estão entendendo o que eu estou falando? No artigo 5º, incisos linha 4 e linha 5 do 129, incisos 3 e 8, e o 144, incisos 4, SS 4ª da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia e nem o afastamento dos poderes de investigação do Ministério Público. Então, por tal motivo, esta atitude outorga a ação penal com oferecimento de denúncia ou arquivamento. Prestem atenção, o Supremo Tribunal Federal, ele não tem desculpa para errar. Ele não pode errar. Essa máxima de que o juiz erra por último não procede. Não pode errar, meu amigo. Num país que nós temos a cibernética, que este aparelhinho, ele foi descoberto por causa do transistor. Antigamente, você tinha rádios de 4 metros de altura que eles trabalhavam com bobinas. Então, quando caiu uma nave espacial no deserto, chamaram uns estudantes lá dos Estados Unidos, de uma das melhores faculdades da época, a que eles decifrassem certos documentos encontrados na nave espacial. E se descobriu o que hoje nós temos: o telefone celular,
o telefone celular que ele opera com centenas, milhões da nanotecnologia trazida pelos extraterrestres. Vamos ser francos, não vamos chamar mais de extraterrestres, vamos falar de pós-humanos. Eles são o futuro da humanidade, que viajam no tempo e que residem no interior da Terra, que residem nas profundezas do oceano, onde há mundos. A Lua, um satélite artificial, ele é uma observação plena dos ataques ao planeta Terra. Um pequeno, microscópico planeta na imensidão do universo de gigantes. Vocês estão entendendo? Então, conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Então, o transistor é de outro planeta. Você que está me ouvindo aí, você não é da Terra. Você não pode fazer uma molécula de proteína, produzi-la. Para produzir uma molécula de proteína, você tem que explodir centenas de quatrilhões, de trilhões, de quintilhões de bombas atômicas para fazer uma única molécula. Nós somos uma célula, uma parte de um todo chamado Jesus Cristo, chamado Alá, chamado Hashem, chamado Nehushhaim. Entendem? E nós nos deixamos enganar por pessoas sem escrúpulos, por pessoas que são psicopatas. O psicopata, ele te trata bem, ele é muito atencioso, galante, e ele vai te tratando dessa forma, até que ele se revela e te mete uma faca nas costas, te levando a óbito, ou corta a tua garganta. Esse é o psicopata. E ele é compulsivo, mentiroso, genocida da humanidade. Então nós já descobrimos estes elementos, que eles foram escolhidos a presidir a corte que não pode errar, o Supremo Tribunal Federal. A corte que custa uma fortuna, que tem juízes auxiliares togados, porque o que o pleno da corte faz é ler o telepronto. Ele lê. Ele diz, eu tenho aqui a minha explanação, mas eu não vou lê-la porque ela é muito extensa, porque ele se cansa e ele não tem capacidade de interpretação retórica porque ele pode se confundir na hora que lê, porque não foi ele que elaborou esse trabalho. Então ele pede um resumo. Fazem um resumo para ele e ele lê o resumo.
Entenderam? Então o senhor Augusto Aras, ele teve que, através dos seus assessores, dos seus juízes togados, eminentes operadores da lei, estudantes, que muita pestana e olhos de horas de estudo, lendo livros, interpretando leis, para poder serem chamados juízes togados. Estão exercendo a função de trabalhar para 11 cartórios, e cada cartório tem a sua equipe de juízes auxiliares. Estes juízes auxiliares se prestaram para o crime organizado. Eles são coautores, são marginais da mesma forma fortuita, episódica e superveniente, incidental, a querer destruir a República Federativa do Brasil, a querer tirar o sono, a querer envenenar as águas, o ar da República Federativa do Brasil com uma bactéria que é colocada na água, que é borrifada no ar por agentes espias, sabotadores, a mando de governadores, prefeitos, todos autorizados pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal da República do Brasil. Então, lamentavelmente, temos também os senadores, narcotraficantes, que estão lá, herdeiros de famílias tradicionais de políticos, assassinos, jagunços, estelionatários, ladrões, que criaram a máxima de que as fortunas são obtidas através de roubo, de verdadeiros atos cruéis, desde a época anterior dos coronéis, onde eles tomavam as terras do vizinho à bala. Tudo isto sabido, e que desde lá até o dia de hoje ocupam suas cadeiras no Senado Federal, na Câmara de Deputados, nos palácios de governo de 27 estados e em prefeituras de 5.070 municípios, e que eles arregimentaram através dos seus líderes, que fazem conluio e fazem reuniões quinquenais estabelecidas em 183 países, a um poço comum de delipêndio do planeta. Então, as forças internacionais, através do presidente Trump, através do presidente Bolsonaro, estão fazendo frente a uma guerra que não tem época nem tempo para acabar, como também não há limite de gasto para acionar as tropas, os navios, os aviões e todos aqueles cidadãos livres que se engajem
contra a luta contra os narcotraficantes terroristas do planeta, que querem submeter a humanidade a drogas satanistas e também a submissão do proletariado a um ditador, único ditador de Estado, hoje identificado e perseguido pelo planeta, chamado e identificado como genocida, Xi Jinping, que é um genocida, patricida, mandou matar o pai pelo próprio Partido Comunista. Tudo isto já identificado, com provas, vastas provas, conhecido, e que não tem como submetê-lo à compaixão. Porque a compaixão pertence a Deus. Ele trucidou, matou e mata, extermina diariamente milhões de seus próprios cidadãos na China e também no planeta Terra, através de uma bactéria que, volto a repetir, não é vírus, e que está matando através da submissão do medo, da submissão a um ato incidental, fortuito, episódico, superveniente, que ele determina, chamada Nova Ordem Mundial, conjuntamente com seu escritório do crime, ONU, OEA e OMS. Tudo isto descoberto, sem forma de continuar a existir. Então eu peço a vocês, cidadão brasileiro, que a nossa maior fortuna para todos aqueles que são pais e mães e para todos aqueles que são solteiros e solteiras, que queiram constituir família e proteger a sua prole, a sua maior fortuna, que são seus filhos, a sua descendência, a que tomemos atitudes contra todo ato vil, covarde, de submissão. Não permitamos mais observar o crime e não querer se meter. Vamos nos meter, mas vamos nos meter com o direito a proteger as nossas vidas. E para proteger nossas vidas, nós temos que ter o direito constitucional às armas, para poder proteger o nosso patrimônio, a nossa família, e não permitir que nenhum estrangeiro queira invadir a sua privacidade. Então o senhor Augusto Aras, ele considera não haver crime nas condutas
dos alvos dos mandatos de busca e apreensão e que as manifestações nas redes são protegidas pela liberdade de expressão. A Procuradoria-Geral da República requer sejam concedida medida cautelar determinando-se a suspensão da tramitação do inquérito 4.781 até o exame do mérito desta ADPF pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria da República identificou, por enquanto, 29 vítimas deste crime praticado por Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, e que está sendo mantido como autêntico, votado pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que determinou que a atitude monocrática tem peso a ser mantido. Isto não pode continuar. Então, eu, Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura Muçulmana, determino de imediato que haja a reunião do Supremo Tribunal Federal em caráter de urgência para revogar todo este inquérito incidental, fortuito, episódico, superveniente que eles todos cometeram e os seus juízes auxiliares, para que melhor sorte não os leve a lei marcial. Sobre a tutela do Exército Internacional, combatendo o narcotráfico mundial, em crime de sabotagem e espionagem, na lei do Supremo Tribunal Militar, penal, lei de Estado. Do Exército da República Federativa do Brasil. Então, todos já identificados, todos. E está tudo definido. Todos os seus atos elaborados para o crime, para a conduta administrativa, perdem todo o valor. Não valem mais nada. Não existe mais as definições julgadas constitucionais pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, cujos elementos, seus membros do Pleno da Corte e os seus juízes auxiliares em 11 cartórios tiveram atitude criminal contra a população da República Federativa do Brasil, libertando presos, libertando senadores, deputados
ex-presidentes da República de crimes que praticaram e que procuram que nada possa lhe suceder, como também o confisco dos seus bens, como os confiscos da sua liberdade. Estão entendendo o que eu estou falando? Será que você está me vendo bem? Vocês estão me vendo bem? Vocês têm poucas horas. Pouquíssimas horas. Vocês se reúnam de urgência pelo computador e determinem já imediatamente o afastamento dos elementos que estão em composição de crime e que levaram vocês ao crime. Vocês sabem ao que eu me refiro. Não existe fake news, como também determinamos a prisão de todos os que compõem as investigações das fake news da Câmara do Senado e da Câmara dos Deputados, porque eles estão lá a forjar, a criar provas inexistentes, circunstanciais. Entenderam? E não há nada de caçar mandato de ninguém, porque isso não é possível. Não existe. Não cabe. E queremos a prisão de todos os que estão envolvidos. Vocês procedem ou eu procedo? Estou autorizado a falar. Faltam poucas horas. Vocês escolhem. Vocês querem ficar no Brasil ou vocês querem ir para o Alasca? Guantánamo não dá, está lotado. Podem ir para a corte do Brooklyn, em Nova York. Vocês é que sabem. Hoje, sábado, eu não consigo repetir a data. Mas vocês sabem que hoje é sábado. O horário também eu não tenho como repetir porque eu estou em outra live, porque os chineses estavam querendo cortar a minha transmissão. Deu para entender? Então, estamos entendidos? Quero ver, hein? Quero ver serviço. E senhor Augusto Aras, meus respeitos e admiração. E saiba que o senhor é o único a representar a PGR. O senhor está aí
e tem voz de determinar a prisão de quantos o senhor queira no plenário, dos 11. O senhor pode fazer a prisão no momento que o senhor quiser. Como também de todos os seus subordinados e também dos senadores, deputados, o senhor tem pleno apoio. Maiores informações, entraremos em contato. Por favor, viralize isto o máximo possível. Fachin, libera logo as delações premiadas. Urge. Vamos trabalhar.